Olá! No fim dos anos 60, os americanos estão em guerra com o Vietnã. Os estudantes franceses presenciam a maior greve geral da história da França. E no Brasil, jovens lutam contra a ditadura militar. Alguns escolhem o confronto armado. Hoje vamos conhecer a história de um garoto introspectivo, nascido no paulistano bairro da Moca, na época apenas com 16 anos, que se tornaria integrante da Vanguarda Popular Revolucionária, grupo guerrilheiro que tinha como comandante o ex-militar Carlos Lamarca. Estamos falando de Celso Lungaretti, nosso convidado no Pauta Aberta de hoje. Celso é autor do livro Náufrago da Utopia, Vencer ou Morrer na Guerrilha, e vai nos contar sobre sua vivência na luta armada e a juventude no Brasil de hoje. Olá, Celso, tudo bem? Mas antes de começar a entrevista, vamos assistir uma reportagem mostrando quando e onde os jovens do bairro da Moca se envolveram na resistência contra a ditadura militar. Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, 4 jovens que combateram uma ditadura imposta por Getúlio Vargas nos anos 30 do século passado, e hoje dá nome a este colégio do bairro da Moca, zona leste de São Paulo. O mesmo colégio onde, na década de 60, Celso Lungaretti e 6 amigos formaram um grupo de resistência à ditadura pós-golpe militar de 1964. As primeiras armas eram crônicas, artigos e poesias. Publicaram este jornal, Theos, que em grego quer dizer Deus. Celso foi um dos editores e colaborador, assim como a estudante Maria das Graças, que atuava no movimento feminista e levou a ideia de luta contra a repressão para o MMDC. Hoje, pouca gente sabe da história desse grupo, que não é contada nem na própria escola. Nunca ouvi falar aqui na escola. Nada. E você? Não, ninguém nunca comentou, ninguém nunca falou nada mesmo. São 2 gerações que se encontram nos livros de história, esquecidos nas prateleiras das bibliotecas. Celso, os jovens de hoje são diferentes dos jovens de antes? O que houve é o seguinte, que a gente estava numa situação de terror de Estado, terrorismo de Estado, cerceamento de direitos. Então havia um motivo muito claro para a luta, havia um inimigo muito bronco, muito inimigo do saber, da ciência, das artes, do pensamento, que motivava. E havia também assim, o fato de que era uma geração que estava chegando ao ensino superior, enquanto os pais não tinham tido essa oportunidade, né? Então era uma coisa muito nova. E essa geração, ao mesmo tempo, se chocava com a sociedade ainda muito provinciana, muito limitada. Então havia todo um quadro muito diferente. O que nós temos agora é, pelo contrário, é uma dificuldade terrível por emprego, é uma obsessão do jovem de se colocar logo no mercado de trabalho, quer dizer, então não tem nem tempo para outras atividades, para se aprofundar no conhecimento da sociedade, nem estímulo. Então é muito difícil você estabelecer esse paralelo por força de todas as mudanças. Quer dizer, eu não acho que haja uma apatia propriamente dita. Eu acho que o estudante hoje é pressionado em outras direções e tem uma responsabilidade enorme nos ombros muito cedo. Enquanto que a minha geração era uma coisa bem mais de a universidade. Era uma fase ainda, uma extensão da mocidade, uma fase de experiência, de descobertas, tudo. E a pessoa realmente pensava em carreira quando ia se formar, no 4º ano e tal, é que começava mesmo a voltar a cabeça para uma carreira. Quer dizer, esse espaço acabou, hoje um menino de 18 anos já está totalmente fechado em torno de sua profissão. Eu vou ler um trecho de um texto seu. Era um menino inquieto, inteligente e tímido, projetando mais que fazendo, sonhando mais que vivendo, buscando nos versos o que faltava em atos.
Aos 18 anos, você saiu do movimento estudantil para pegar em armas. O que faz um poeta pegar em armas? É uma pergunta interessante, né? Mas eu acho que era muito exatamente o clima da época, o fato de que a gente estava submetido realmente a um regime truculento e burro, que um jovem tem aquele sonho de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais racional. Então, naquele momento de despertar para todas as coisas bonitas, tudo, tá num país que parece um bunker, uma fortaleza. E aí o que houve, aquela rebeldia natural do jovem, canalizou praticamente contra a ditadura. Era um inimigo visível, que era a minha geração não tinha mais aquela coisa de se afirmar contra o pai. Os nossos pais geralmente eram pessoas, ainda mais nós, jovens assim de família de baixa classe média, tal, nossos pais eram pessoas sacrificadas, que tinham dado muito sangue para a gente poder estudar. Não tinha aquele conflito de gerações. Então, digamos, o conflito de gerações foi não contra um pai repressor, mas contra um sistema repressor. Quer dizer, a coisa mais forte na nossa geração era o anti-autoritarismo, não no sentido familiar, mas no sentido político. Celso, durante a luta, você chegou a ser preso, né? E fizeram você ir até a TV para ler uma carta de arrependimento. Esse fato culminou no que a gente conhece, de que você ficou conhecido por mais de 30 anos como delator do Lamarca. Como foi isso? São dois episódios, na verdade, que são totalmente anormais, né? Não é uma prática, era uma coisa de uma luta extremamente desigual, né? Entre todo o poderio do Estado brasileiro, ajudado por instrutores americanos, tudo, contra um punhado de idealistas, né? Algumas centenas de pessoas só que tentavam ainda resistir a essa situação extremamente opressiva que o Brasil estava vivendo, quer dizer, era uma coisa semelhante, digamos, a um país ocupado pelo nazismo. O campo de treinamento guerrilheiro do Lamarck foi cercado, ele e outros companheiros escaparam numa fuga muito aventureiresca, militarmente um feito, inclusive ter conseguido romper o bloqueio de 5.000 soldados, né? E no rescaldo disso ele mandou